Olá, olá, meus amigos. Como vocês estão? É verdade, vocês têm toda a razão. Estou aparecendo aqui hoje, toda descabelada, cabelo sujo. Até agora fui dona de casa. Dona de casa. Vocês sabem, todos vocês sabem do canal que eu estou no Brasil, né? E desde que eu cheguei ao Brasil, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Eu diria que por uma série de fatores pessoais, que isso eu prefiro realmente não estar falando no canal, e que eu optei por vir para cá, diante desses fatores, obviamente, que estariam ocorrendo e que me trouxeram de volta ao Brasil, porque quem não sabe, fica sabendo, eu quando saí de Angola em 1975, e já faz tempo, né? Eu era uma menina, eu vim morar no Brasil. Nós saímos de Angola em 75 com a guerra e meu pai optou, país de escolha, o Brasil. E viemos para cá. Após 30 anos de estadia no Brasil, onde cheguei a casar, a ter 3 filhos, né? Separar, que eu me separei do pai de meus filhos. Então eu, com que idade eu tinha? Devia ter uns 34 anos para 35 anos, descubro que estou com o meu primeiro câncer. Para quem não sabe, tem muitos vídeos no canais até falando sobre esse assunto. E entre a leva de cânceres, ou nódulos, ou tumores, mas que no fundo foram cânceres, que eu tive, foi mais ou menos uma média de 5 cirurgias. Quando eu descobri que estava com câncer, estando eu no Brasil, mãe de 3 filhos, pequenos, bem pequenos, já separada, né? A mais velha devia ter uns 12 anos por aí quando eu me separei. Portanto, eu tive um casamento de praticamente 14 anos. E quando eu me separei, a vida continuou, né? Foi a luta, né? A passado um tempo, também não importa aqui quanto tempo, eu descubro aos 34 anos que eu estou com câncer. Daí se dá toda a mudança da minha vida. E este vídeo também é para falar sobre isso, porque tantos são os fatores que nos levam, às vezes, a mudanças radicais, mas eu vejo que muita gente que enfrenta esta doença, e acreditem que eu sei, vê de forma negativa, muito, muito, muito negativa, né? Eu aprendi na decorrência dos meus cânceres, e nem foi tanto o primeiro foi a grande lição, né? Aquele impacto que você recebe, só um minutinho, aquele impacto que você recebe porque nós achamos, e acreditem que é verdade, nós achamos que somos imortais, que nada vai nos acontecer, acontece ao vizinho, mas a ti não vai acontecer. Nós exageramos nas doses de alimentos que às vezes não necessitamos, comemos muita gordura, achamos que o nosso corpo aguenta tudo. Eu costumo depois do câncer, tá? Dizer que o nosso corpo grita, o nosso corpo dá sinal de vida. Quando tá bem, quando tá mal, ele grita. Como é que ele grita? Ele grita através da dor. Ele grita através do mal-estar, através dos sintomas que não são agradáveis e que a gente às vezes opta em ou deita numa cama ou encosta num sofá e simplesmente curte de uma forma não muito agradável aquela dor, mas nunca pensando que aquela dor é um grito que o teu organismo, o teu corpo está dando como uma forma de aviso. Você tem que se cuidar. Você tem que mudar a sua alimentação. Aqui no Brasil, e não é uma crítica, é simplesmente, até pode ser uma crítica construtiva, nós gostamos muito de comer bem,
Mas não foi só, eu morei em Portugal há muito tempo. Lá se come muito bem. Os portugueses amigos que estão aqui no canal que eu digo. Portanto, são hábitos, são culturas. Mas a grande questão que eu levanto é: a cultura de uma nação necessariamente tem que estar incutida no seu organismo? Ou é você que tem que olhar para você? E olha que eu estou aqui de um jeito que não gostaria de estar. Como eu disse, acabei de ajudar a minha mãe em tantas coisas, já que a minha mãe também não tem condições para isso. E estou do jeito que eu acabei, eu estou sentando para fazer um vídeo para vocês. Descabelada, feia, sem maquiagem, sem nada. Mas eu me sinto hoje, aos 64 anos, não diria 100% saudável, porque assim, quando você tem muito cacefe, muito bué, tudo fica mais fácil. Mas quando você não tem, acreditem, é o grande aprendizado. Quando você está naquela fase em que países como o Brasil são muito caros, muito, eu encho a boca para falar que o Brasil hoje é um país que é muito caro para tudo. Vai viver, remédio é absurdamente caro, supermercado é absurdamente caro. Eu nunca olhei tanto o preço das coisas como eu estou olhando no Brasil, de tão caro que é. Não é à toa que influenciadoras que moram fora, né, do Brasil, nos Estados Unidos, Portugal, quando voltam à sua terra, ficam abismadas e falam: que horror, como está caro. Tá caro. Aqui o Brasil está muito caro. E óbvio que imaginem cuidar da saúde. Portanto, eu costumo também dizer que ir ao médico é a última coisa que você tem que fazer. Você não tem que esperar ir ao médico porque de repente você foi pega pela doença. Você está errado. Você está completamente errado. Você tem que evitar ir ao médico, ou então fazer do médico uma área de manutenção, como se fosse uma mecânica, sabe? Porque você tem que aprender desde cedo a se cuidar e não depender tanto de médico. Quando nós dependemos tanto de médico para tudo, e é muito fácil, hoje em dia, eu chamo de médicos comerciais, hoje em dia a gente chega no médico: eu tô com dor de cabeça, esse doutor dói meu peito, dói minha barriga. É 5 minutos e ele te taxa logo uma receita, um receituáriozinho com remédio para tudo. Eu sempre fui uma pessoa de encostar até médico na parede. Como é que uma pessoa que está olhando, simplesmente olhando para mim, de repente, quando eu falo, tenho dor de cabeça, ou então estou com dor no estômago, já sabe, já adivinhou, já é feiticeiro, como dizem em Angola, para me taxar um remédio. Se não fez exame, não fez raio-x, não fez nada. Portanto, eu sempre fui uma pessoa muito chata, desde que descobri o meu câncer. E eu dizia para os médicos: senhor, o meu corpo é o meu templo. Não tem outro. Não dá para ir na loja e dizer: olha, por favor, me dá um estômago aí que eu preciso substituir. Não dá, ainda não chegamos a essa era. Do jeito que as coisas andam, possivelmente chegaremos lá. Mas hoje, não existe isso. O máximo que existe são próteses para as perninhas, para os bracinhos. Mas essa tecnologia que um dia iremos alcançar, hoje ainda não temos. Estamos chegando lá. O que eu quero dizer com tudo isso é que nós devemos nos cuidar. E não é aos 40, aos 50, quando normalmente a idade começa a ficar assim meio que fatídica, o sinal começa a dar, o corpo começa a dar sinal. Não. Você tem que se cuidar da hora que nasce, com o apoio dos teus pais, a hora que você fica adulto, a hora que você começa a ter maturidade, de que o teu corpo é uma máquina. E o teu corpo tem que ser respeitado. E você tem que, sim, se desdobrar e estudar um pouquinho para saber como cada órgão funciona e como você pode contribuir para o teu bem-estar a nível físico, sem depender de médico. E quando você for um médico, e aí é um conselho que eu dou, como alguém que já passou por muitos, questione sempre o médico.
Não deixe o médico, por ser o senhor professor doutor, como dizem em Portugal, ou então o doutor aqui no Brasil, ser o Deus a resolver a sua questão. Se você ficar na dúvida, se você não entender, se você achar que de repente aquela opinião não desceu legal na tua cabecinha, questione o médico. Se o médico começar com muito truco-truco, não dá resposta, então não sabe nem responder, pense na possibilidade de ir num segundo médico. E também, em paralelo, estude. Quando eu digo estude, é porque o Dr. Google dá muitas informações. E vocês podem pesquisar sim na internet, sobre tudo, de como podem e devem se cuidar. A internet oferece pessoas como Laí Ribeiro, por exemplo, que é, para mim, o mestre dos mestres, através dos tratamentos bioidênticos e através de tanta coisa que o Dr. Laí Ribeiro faz. Para mim, é realmente um deus da medicina. Então, aqui já deixo a dica. Mas se cuidem. Porque, assim, a vida é curta. A vida é muito curta. E nós, mal ou bem, e eu costumo também dizer um outro ditado, que é a maior faculdade que existe, é a faculdade da vida. Você pode fazer faculdade de Direito, de Medicina, do que for, mas a maior e a melhor faculdade para você como ser humano é a faculdade da vida. Nela você aprende tudo, querendo ou não querendo. Não tem como negar esse mérito à faculdade da vida, que te faz ensinar, ou que te ensina, não é faz ensinar, é te ensina tudo aquilo que outra faculdade não te ensinará. Portanto, se dê ao respeito. E eu falo isso porque eu vejo muitas pessoas me procurando, pedindo dicas de uma série de coisas, e eu costumo dizer, eu não sou exemplo para ninguém. Se eu tivesse muita grana, muita bufunfa, vocês iam me ver como exemplo. Agora, o máximo que eu posso dar como conselho a muitas pessoas que realmente andaram me procurando é daqui para baixo. E eu não estou falando em pôr prótese no peito, não, minha gente, nem direito à barriga. Eu estou falando saúde, saúde física, saúde dos órgãos do nosso corpo. Eu tento sim me cuidar. O resto é chapada, é chapa, é manutenção que a gente pode fazer a qualquer hora. E mesmo assim, tomando muito cuidado. Porque hoje em dia, até nesta parte de cirurgias plásticas, tratamentos faciais, né? E tantas outras coisas, está morrendo muita gente. Por isso, todo cuidado é pouco, a gente deve realmente se cuidar, porque não é só que a vida se alongue com isso e você esteja melhor neste período em que você está vivendo, é porque é o certo. É o certo. Não é você ter uma doença e depois culpar Deus, culpar a família, culpar os médicos, que realmente os médicos, na minha opinião, uma boa parte, não generalizando, não são essa coisa, são comerciais. Falo isso porque eu conheço do assunto. E eu sou o tipo da pessoa que não só conheço, como quando alguém vem tentar discutir um assunto comigo neste sentido, eu só olho. Quem me conhece bem fala, pô, Filó, quando você olha com o teu olhar de pitbull, a pessoa do outro lado quer fugir. Pode até ser. Pode até ser. Porque assim, primeiro, o nosso dinheiro, quando é ganho, não vem da relva, do jardim. É duro de ganhar, não é? É duro de ganhar. Então não pode ser. Nem eu acho inadmissível você ir no médico pagar uma consulta absurdamente cara. Aqui neste país, estou vendo isso, pagar uma consulta absurdamente cara e você ficar 5 minutos lá dentro e a pessoa não te responde a nada. Eu não pago. Portanto, são estas coisas que eu digo, eu acho inaceitável. E se isso acontece, eu bato de frente com o médico. Eu questiono mesmo. Portanto, é assim, a todos aqueles que andaram me procurando e fazendo perguntas, eu me cuido, sim, eu me cuido há muito tempo. Gostaria, como eu disse, de ter mais, né, para me cuidar mais ainda, mas é uma questão de tempo, né? Mas a nível daquilo que é o mais importante, saúde, eu tento me cuidar ao máximo, porque mal ou bem foram
5 cânceres. 5. E nessa época, mesmo já batendo de frente com os médicos, eu ainda era um pouco ignorante no assunto. Mas o meu desconfiômetro vivia muito, muito sempre acentuado e fazia com que, de alguma forma, eu abrisse a boca para falar com eles, ou discordando, ou não concordando com isso ou com aquilo, e sempre pedindo uma segunda opinião. Depois, com o tempo, tá? Vocês veem que aqui tem outro corte. Este foi um dos piores que eu tive, foi o da tireoide. E eu fui aprendendo mais. Fui criando ou tendo mais maturidade. Hoje, obviamente, eu não saio discutindo com ninguém, mas sou aquele tipo de pessoa que realmente encosta um médico na parede quando sinto que ele olha para mim e acha que o meu corpo é um tambor de lixo. E é com muito carinho que eu falo isto, porque são muitas as pessoas que questionam isso na minha página, principalmente no Facebook, quando tentam falar comigo. E eu digo, a vossa saúde em primeiro lugar, o restante em segundo lugar. Se cuidem mesmo, estudem. Quando o vosso corpo gritar, der sinal, ou a cabeça dá sinal, ou a barriga dá sinal, o peito dá sinal, seja o que for, tentem ver quais são os problemas que podem existir com você. Tentem conversar com outras pessoas que estejam, por exemplo, na linha de Laí Ribeiro. Para quem não conhece Laí Ribeiro, é só ir no YouTube e colocar lá o nome na área de busca, Laí Ribeiro, e procurar conhecer detalhadamente, não só a vida deste médico, como tudo o que ele ensina através dos canais de YouTube. Só por ali nós já podemos nos orientar e até cuidar da nossa própria saúde. Acho que já respondi a muita coisa. No restante, como eu disse, estou por aqui, tem a ver com saúde, mas não minha. E assim sendo, eu tive que voltar ao Brasil e ver nisto uma grande missão que tenho que levar da melhor forma possível e com muito amor, e ao mesmo tempo tocando a minha vida. Deixar mais uma vez claro que eu não parei de forma alguma, mas com toda esta nova mudança que ocorreu e até por coisas que eu tenho que botar em ordem aqui no Brasil, já que eu fiquei um bom tempo afastada, tudo isto está levando tempo a regularizar, sem contar o restante, e com isso eu me afastei um pouco do canal, mas não necessariamente que eu me desliguei do canal e não vou fazer mais vídeos, não. Eu só peço ao carinho de todos vocês, assim como procuram no Facebook eu estou mais ligada que não há tantos vídeos, né? Ainda. Mas vocês não pensem que eu me desliguei do canal, me desliguei dos meus amigos. Pelo contrário, se Deus quiser, porque tudo está nas mãos de Deus, não é verdade? Logo, logo teremos aí novidades, ou pelo menos eu terei novidades para contar no canal. Mas que por enquanto não tiver tudo certinho, oficializado, não posso contar. E vocês vão ver que a Filomena Humanitária não morreu, não desapareceu, simplesmente teve que dar um tempo para pôr a vida em ordem agora aqui neste novo país, e ainda está nessa missão, né? Mas logo, logo teremos novidades, se Deus quiser, para mostrar aqui no canal, e que com certeza vocês irão gostar. Tudo tem a ver com o lado humanitário, nunca deixarei de ser humanitária, minha vida como humanitária irá sempre permanecer até a minha partida. Um beijo grande a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo!